Muito bem, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Hoje nós vamos estudar Apocalipse, capítulo 3, versos de 1 ao 6, a carta à igreja em Sardes. A palavra do Senhor diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, vamos refletir um pouco sobre essa carta, né? A carta à igreja de Sardes. Essa é a igreja que tinha nome de viva, mas estava morta, né? É a igreja que estava morta. Sardes quer dizer príncipe que permanece. A história da igreja de Sardes, ela está diretamente ligada à história da cidade de Sardes. Sardes era uma cidade que, segundo o comentário de William Barclay, em 700 anos antes de Cristo, ela era uma cidade gloriosa, uma cidade imponente, uma cidade que tinha muitas riquezas, né? E uma cidade que tinha muitas vantagens da natureza em sua volta, vantagens geográficas. Essa cidade, ela tinha um rio, e nesse rio eles tinham um grande garimpo, tinham muitas pedras preciosas. Então foi uma cidade que acumulou muitas riquezas e ela se destaca por ser considerada uma cidade muito rica, porque ela desenvolveu uma produção, né, de minério, de pedras preciosas muito grande, e ela tinha também uma indústria têxtil nessa cidade, onde eles produziam o linho, né, aquele tecido branco, que era um tecido de muito valor comercial. Além dessas questões econômicas, Sardes tinha ao seu redor uma cordilheira de montanhas que fazia com que aquela cidade ela fosse naturalmente protegida contra os seus inimigos, né? Aquelas montanhas, elas eram montanhas muito íngremes, eram bem verticalizadas, de uma maneira que entrar naquela cidade era algo praticamente impossível. Tanto é que essa cidade se orgulhava e se achava uma cidade inexpugnável, ou seja, ela era invencível, ela era impenetrável por causa dessas montanhas que cercavam a cidade, e eles, de tanto terem essas vantagens a seu favor, criaram um sentimento de autoconfiança, um sentimento de orgulho, um sentimento de superioridade, onde eles diziam que seriam eles que haveriam de derrotar o Império Romano. O Império Romano, nessa época, estava conquistando
todos os demais impérios. Era um império invencível de verdade, mas em Sardes eles diziam que eles é que haveriam de derrotar os seus inimigos e acabariam com a cultura romana. De tanto serem autoconfiantes, né, por causa dessas vantagens que eles tinham ali ao seu favor. Mas a igreja, a cidade de Sardes, ela tinha um problema muito sério. As pessoas, apesar de terem tudo para vencer, de terem todas as vantagens ao seu favor, elas não sabiam valorizar aquilo que elas tinham. Elas não sabiam vigiar nos seus pontos fracos, né? Eles se orgulhavam tanto dos pontos fortes, das vantagens que eles tinham, que eles acabavam esquecendo das suas fraquezas. E aí, um certo dia, a cidade estava em uma guerra, eles foram cercados pelo exército de Alexandre, e um dos soldados de Alexandre viu um soldado de Sardes descendo e passando num ponto lá naquela montanha, onde tinha um espaço muito estreito, que cabia uma pessoa ali, né? E ali ele viu que estava ali uma brecha, onde havia uma possibilidade de que aquele soldado pudesse entrar. Era o único canto que dava para entrar. E de noite ele vai e chega naquele lugar e percebe que não havia nenhum soldado de Sardes ali como vigilante naquele lugar. E ele entra naquele espaço ali, desce e abre os portões da cidade e o exército romano então entra e ataca aquela cidade. Então o que acontece? Isso, segundo alguns comentaristas da Bíblia, é o que dá sentido para Jesus dizer no versículo 2: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Né? Aquela cidade, ela tinha um exército, ela tinha uma fortaleza, mas ela era uma cidade negligente. Ela não sabia vigiar, né? E por conta disso, ela foi invadida pelos seus inimigos e foi derrotada.